Um parecer enviado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao STF, aponta que uma perícia nos sistemas de pagamento de propina da Odebrecht indicam pagamentos de R$1.400.000 a codinomes atribuídos ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao seu pai e ex-prefeito do Rio, César Maia. De acordo com os delatores, Rodrigo era conhecido como Botafogo ou Inca nas planilhas. César tinha o apelido de Déspota. As informações constam do pedido de prorrogação do inquérito, que está sob análise do relator do caso no Supremo, Edson Fachin. Não há prazo para ele decidir sobre a prorrogação. Esse é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que volta e meia posa ali de defensor de interesses dos parlamentares, agora deu uma acalmada, está posando de defensor da reforma da Previdência, mas a gente passou umas boas semanas aqui falando o que ele está querendo. Ele está querendo defender o toma lá da cá, é isso que está fazendo ao cobrar articulação política? E continua tendo recaídas. Ele faz isso para mostrar que exatamente que ele é a casa, ele defende, ele é fundamental para a aprovação da reforma da Previdência. Ele tem o dever de apoiar, de fazer o possível para que essa reforma seja aprovada e tão próxima quanto possível do projeto do Paulo Guedes, por pensar no Brasil, pensar no Brasil. Agora, ele não pode ter a menor simpatia pelo juiz Sérgio Moro, que simboliza a operação anticorrupção mais bem sucedida do mundo, que é a Lava Jato. Então ele gosta de ter problemas com o Sérgio Moro e fica incomodado com a votação da lei anticrime do Sérgio Moro, porque os deputados vão ter mais problemas, vão ter deputados criminosos, e com a própria reforma da Previdência, que vai acabar com essa mamata dos deputados que se aposentam ganhando 32, 29, um absurdo o que eles ganham como aposentados. Aí ele vai ter que se explicar nessa história aqui. É muito cheia de detalhes e é preciso prorrogar o prazo, sim, para que se chegue até o fim. Zé Maria Trindade, isso é prorrogação de inquérito, quer dizer, ainda não houve a denúncia, ainda não houve condenação. E o Rodrigo Maia lá, presidente da Câmara, que vai avaliar o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Já foi questionado pelo próprio Moro de estar tentando adiar a votação desse pacote. E é possível que algumas medidas ali desagradem aos investigados, né? Óbvio que elas desagradam, mas é possível que desagrade a ele, que também está sendo investigado. E aí, como é que fica? Pois é uma comprovação de que nem a Justiça Eleitoral e nem o Supremo, né, estão aptos a julgarem essas pessoas, os poderosos. Isso contamina, assim, natural. Além desse item do poder, tem também o tipo de atividade, né, que é própria de primeira instância. Eu queria só abrir um parêntese aqui sobre essas curiosidades dos apelidos, né, dos nomes dos corruptos, né, que apareciam naquela planilha. Eu me arrisco a dizer, Felipe, que é a primeira vez na história, talvez do mundo, onde existe recibo de corrupção. É o caso de recibo. Tem a comprovação do depósito, tem a contabilidade, tem um departamento especial de uma empresa, e um departamento de uma empresa é rigorosamente controlado e rigorosamente auditado, né? No auditado. Brasil o crime é organizado, né, Zé Maria? Pois não, Felipe? No Brasil o crime é organizado. Isso. Quem é desorganizado é o sistema... o sistema geral, o sistema de segurança pública. A polícia é desorganizada. Então, assim, a gente vê com curiosidade a história do César. Deve ser porque a comparação com César, né, que era um despótico mesmo. E o Incas deve ser porque ele nasceu no Chile, deve ser alguma coisa, eu não sei, eu estou imaginando que seja isso. E foi uma situação, assim, uns nomes indicados com a clara certeza de que nada disso seria descoberto, porque houve muito constrangimento, né, com esses nomes. Mas, voltando aí ao caso, é muito constrangedor um presidente da Câmara investigado dessa forma.
É uma questão cultural do Brasil que eu acho horrível, né? Em qualquer país civilizado do mundo, só a investigação, só a abertura do inquérito, alguns só a denúncia formal muito antes, só a possibilidade do inquérito, né? Ou seja, só a lembrança de um fato assim, o parlamentar pediria demissão e diria, olha, estejam à vontade para investigar. Isso porque eles consideram que o cargo é público. Aqui não, tem essa ideia de que o cargo é um patrimônio meu, como o meu carro, ninguém pode me tomar. Isso não é verdade. Um deputado não é eleito como ditador em 4 anos, é eleito para exercer um cargo público que continua público. Então provoca esse tipo de constrangimento que se tornou comum, e eu prometi não me deixar de indignar com situações como essa. Um presidente da Câmara sendo investigado desta forma é sim um fato vergonhoso e, na minha opinião, tinha que constranger todos os outros parlamentares. Augusto, no Brasil o crime é tão organizado que o empreiteiro, quando vai pagar propina, primeiro ele checa se é CLT ou PJ. É verdade. Um parecer enviado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao STF, aponta que uma perícia nos sistemas de pagamento de propina da Odebrecht indicam pagamentos de R$ 1.400.000 a codinomes atribuídos ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao seu pai e ex-prefeito do Rio, César Maia. De acordo com os delatores, Rodrigo era conhecido como Botafogo ou Inca nas planilhas. César tinha o apelido de Déspota. As informações constam do pedido de prorrogação do inquérito, que está sob análise do relator do caso no Supremo, Edson Fachin. Não há prazo para ele decidir sobre a prorrogação. Esse é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que volta e meia posa ali de defensor de interesses dos parlamentares, agora deu uma acalmada, está posando de defensor da reforma da Previdência, mas a gente passou umas boas semanas aqui falando o que ele está querendo. Ele está querendo defender o toma lá da cá, é isso que está fazendo ao cobrar articulação política? E continua tendo recaídas. Ele faz isso para mostrar que exatamente que ele é a casa, ele defende, ele é fundamental para a aprovação da reforma da Previdência. Ele tem o dever de apoiar, de fazer o possível para que essa reforma seja aprovada e tão próxima quanto possível do projeto do Paulo Guedes, por pensar no Brasil, pensar no Brasil. Agora, ele não pode ter a menor simpatia pelo juiz Sérgio Moro, que simboliza a operação anticorrupção mais bem sucedida do mundo, que é a Lava Jato. Então ele gosta de ter problemas com o Sérgio Moro e fica incomodado com a votação da lei anticrime do Sérgio Moro, porque os deputados vão ter mais problemas, vão ter deputados criminosos. E com a própria reforma da Previdência, que vai acabar com essa mamata dos deputados que se aposentam ganhando 32, 29, um absurdo o que eles ganham como aposentados. Aí ele vai ter que se explicar nessa história aqui. É muito cheia de detalhes e é preciso prorrogar o prazo, sim, para que se chegue até o fim. Zé Maria Trindade, isso é prorrogação de inquérito, quer dizer, ainda não houve a denúncia, ainda não houve condenação. E o Rodrigo Maia lá, presidente da Câmara, que vai avaliar o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Já foi questionado pelo próprio Moro de estar tentando adiar a votação desse pacote. E é possível que algumas medidas ali desagradem aos investigados, né? Óbvio que elas desagradam, mas é possível que desagrade a ele, que também está sendo investigado. E aí, como é que fica? Pois é uma comprovação de que nem a Justiça Eleitoral e nem o Supremo, né, estão aptos a julgarem essas pessoas, os poderosos. Isso contamina, assim, natural. Além desse item do poder, tem também o tipo de atividade, né, que é própria de primeira instância. Eu queria só abrir um parêntese aqui sobre essas curiosidades dos apelidos, né, dos nomes dos corruptos, né, que apareciam naquela planilha.
Eu me arrisco a dizer, Felipe, que é a primeira vez na história, talvez do mundo, onde existe recibo de corrupção. É o caso de recibo. Tem a comprovação do depósito, tem a contabilidade, tem um departamento especial de uma empresa, e um departamento de uma empresa é rigorosamente controlado e rigorosamente auditado, né? No auditado. Brasil, o crime é organizado, né, Zé Maria? Pois não, Felipe? No Brasil, o crime é organizado. Isso. Quem é desorganizado é o sistema... o sistema geral, o sistema de segurança pública. A polícia é desorganizada. Então, assim, a gente vê com curiosidade a história do César. Deve ser porque a comparação com César, né, que era um despótico mesmo. E o Incas deve ser porque ele nasceu no Chile, deve ser alguma coisa, eu não sei, eu estou imaginando que seja isso. E foi uma situação, assim, uns nomes indicados com a clara certeza de que nada disso seria descoberto, porque houve muito constrangimento, né, com esses nomes. Mas, voltando aí ao caso, é muito constrangedor um presidente da Câmara investigado dessa forma. É uma questão cultural do Brasil que eu acho horrível, né? Em qualquer país civilizado do mundo, só a investigação, só a abertura do inquérito, alguns só a denúncia formal muito antes, só a possibilidade do inquérito, né? Ou seja, só a lembrança de um fato assim, o parlamentar pediria demissão e diria, olha, estejam à vontade para investigar. Isso porque eles consideram que o cargo é público. Aqui não, tem essa ideia de que o cargo é um patrimônio meu, como o meu carro, ninguém pode me tomar. Isso não é verdade. Um deputado não é eleito como ditador em 4 anos, é eleito para exercer um cargo público que continua público. Então provoca esse tipo de constrangimento que se tornou comum. E eu prometi não me deixar de indignar com situações como essa. Um presidente da Câmara sendo investigado desta forma é sim um fato vergonhoso e, na minha opinião, tinha que constranger todos os outros parlamentares. Augusto, no Brasil o crime é tão organizado que o empreiteiro, quando vai pagar propina, primeiro ele checa se é CLT ou PJ. Um parecer enviado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao STF, aponta que uma perícia nos sistemas de pagamento de propina da Odebrecht indicam pagamentos de R$ 1.400.000 a codinomes atribuídos ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao seu pai e ex-prefeito do Rio, César Maia. De acordo com os delatores, Rodrigo era conhecido como Botafogo ou Inca nas planilhas. César tinha o apelido de Déspota. As informações constam do pedido de prorrogação do inquérito, que está sob análise do relator do caso no Supremo, Edson Fachin. Não há prazo para ele decidir sobre a prorrogação. Esse é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que volta e meia posa ali de defensor de interesses dos parlamentares, agora deu uma acalmada, está posando de defensor da reforma da Previdência, mas a gente passou umas boas semanas aqui falando o que ele está querendo. Ele está querendo defender o toma lá da cá, é isso que está fazendo ao cobrar articulação política? E continua tendo recaídas. Ele faz isso para mostrar que exatamente que ele é a casa. Ele defende, ele é fundamental para a aprovação da reforma da Previdência. Ele tem o dever de apoiar, de fazer o possível para que essa reforma seja aprovada e tão próxima quanto possível do projeto do Paulo Guedes, por pensar no Brasil, pensar no Brasil. Agora, ele não pode ter a menor simpatia pelo juiz Sérgio Moro, que simboliza a operação anticorrupção mais bem sucedida do mundo, que é a Lava Jato. Então ele gosta de ter problemas com o Sérgio Moro e fica incomodado com a votação da lei anticrime do Sérgio Moro, porque os deputados vão ter mais problemas, vão ter deputados criminosos. E com a própria reforma da Previdência, que vai acabar com essa mamata dos deputados que se aposentam ganhando 32, 29, um absurdo o que eles ganham como aposentados.
Aí ele vai ter que se explicar nessa história aqui. É muito cheia de detalhes e é preciso prorrogar o prazo, sim, para que se chegue até o fim. Zé Maria Trindade, isso é prorrogação de inquérito, quer dizer, ainda não houve a denúncia, ainda não houve condenação. E o Rodrigo Maia lá, presidente da Câmara, que vai avaliar o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Já foi questionado pelo próprio Moro de estar tentando adiar a votação desse pacote. E é possível que algumas medidas ali desagradem aos investigados, né? Claro. Óbvio que elas desagradam, mas é possível que desagrade a ele, que também está sendo investigado. E aí, como é que fica? Pois é uma comprovação de que nem a Justiça Eleitoral e nem o Supremo, né, estão aptos a julgarem essas pessoas, os poderosos. Isso contamina, assim, natural. Além desse item do poder, tem também o tipo de atividade, né, que é própria de primeira instância. Eu queria só abrir um parêntese aqui sobre essas curiosidades dos apelidos, né, dos nomes dos corruptos, né, que apareciam naquela planilha. Eu me arrisco a dizer, Felipe, que é a primeira vez na história, talvez do mundo, onde existe recibo de corrupção. É o caso de recibo. Tem a comprovação do depósito, tem a contabilidade, tem um departamento especial de uma empresa, e um departamento de uma empresa é rigorosamente controlado e rigorosamente auditado, né? No Brasil, o crime é organizado, né, Zé Maria? Pois não, Felipe?